Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Nanda e esse é o canal Universo Intuitivo. Hoje vamos fazer a tiragem para o elemento Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Vamos começar com Touro, tá bom? Então vamos lá, taurinos, agora é a vez de vocês, pro mês de julho aí de 2021. Então, se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, não custa nada, rapidinho. Deixa o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. É uma tiragem coletiva, portanto, se não ressoar com o seu momento, tá tudo bem. É só você buscar os outros signos do seu mapa, que de repente que você precisa ouvir está nesses outros signos, tá bom? Se quiser uma tiragem personalizada, só para sua energia, eu tenho aí embaixo na descrição dos vídeos os links que te direcionam tanto para o meu WhatsApp quanto para o Instagram, onde a gente pode falar pelo direct também, ok? Recados dados, vamos lá. Vamos lá, universo. O que é que os taurinos precisam saber para esse mês de julho de 2021? Signo de Touro, julho 2021. Gratidão, eu preciso de 10 cartinhas, por favor, tarô. Gratidão. Bora lá. Procurando o negócio que não tá, mas tudo bem, vamos lá. Momento de vocês atual, 5 de espadas. Oi, então, eu fui pegar o caderninho, porque aqui no caderninho, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma colinha da Cruz Celta, porque às vezes acontece aqui da maluca esquecer, e aí eu preciso da colinha, por isso que eu dei uma paradinha. Mas vamos lá, ó. O momento de vocês é o 5 de espadas. O bloqueio, aqui é a carta do karma, mas ela representa no tarô tradicional o julgamento, tá? No seu inconsciente, pajem de paus. No seu consciente, 10 de espadas. O que tá acontecendo, meus amados? Hein? Passado, 10 de copas. Futuro, o mago. No seu posicionamento e tal, aqui a temperança. Amigos, famílias e afins, ou seja, o seu entorno, o seu externo. O imperador, como as pessoas veem você. 8 de paus aqui nos seus medos, receios ou na lição que você precisa aprender. E os enamorados aqui no resultado, tá? Então vamos lá. Taurinos, o momento de vocês é um momento onde vocês estão num conflito. E assim como para Sagitário eu fiz ontem, para mim esse conflito ele pode ser muito interno, porque o seu bloqueio é a carta do chamado, a carta do julgamento, a carta que representa um renascimento, sabe? Uma coisa nova, mas é renascer de você mesmo. Então eu sinto que existe um conflito, de repente nem você está entendendo esse seu período, essa sua situação atual de autoconhecimento, né? De repente você está passando por isso, por essa questão de se conhecer, de saber quem é você, de conhecer o seu propósito, enfim, todas essas coisas. E isso tem sido complicado porque aqui, a carta do julgamento, aqui na carta das bruxas, é a carta do karma. Que me fala o seguinte, que de repente os seus bloqueios dentro dessa situação de autoconhecimento é você conseguir entender as suas nuvens, entender os seus mistérios, aquilo que você não fala pra você nem no espelho, sabe? As suas sombras, né? E existe esse chamado porque a gente só consegue chegar num consenso de quem a gente é quando a gente consegue lidar com tudo que a gente é, de fato, não só
com aquilo que é interessante, é bom, né? A nossa parte bonita, a nossa parte clara, a nossa parte luz. Mas quando a gente também consegue lidar com a parte sombra, com a parte do mistério, né? E eu sinto aqui que na sua consciência, naquilo que você entende, que isso está sendo realmente muito difícil. Sabe, eu sinto você tendo que dominar as suas dores de fato e não deixar com que as dores te dominem. Você dominando as suas dores, você dominando aquilo que você precisa expurgar de você, sabe? A sua... aquilo aquilo, eu acho que é a melhor coisa para se dizer é aquilo que você não falaria de você ou pra você nem olhando no espelho sem ninguém ouvir, né? Mas aqui, ó, o Pajem de Paus fala que existe essa vontade, esse desejo no seu inconsciente de você realmente colocar isso tudo pra fora, né? Mas é muito mais fácil você olhar para aquilo que era bom, para aquilo que te trazia satisfação, pro seu lado luz, pro seu lado sou quem sou, o jeito que as pessoas me enxergam, tá tudo lindo, né? Mas aqui no seu futuro, né? Isso é tudo futuro muito, muito próximo, né? A curto prazo, digamos. Tem a carta do mago, ou seja, você tem as ferramentas que você precisa para poder agir diante dessa situação. Você tem todas as ferramentas que é necessária para você conseguir lidar com as suas sombras. Eu vejo muitos taurinos aqui com dificuldade de lidar com as sombras, né? No seu posicionamento vem a carta da temperança, ou seja, o que você está fazendo nesse momento em relação a isso tudo, em relação a esse conflito com você mesmo. Porque às vezes, taurino, é difícil a gente olhar pra gente, e taurino é um povo teimoso, né? Vamos ser sinceros. Pelo menos uma grande maioria, né? Eu não generalizo porque a gente não é um signo só, principalmente os solares, existem outros, né? Que fazem num contexto geral, que formam a personalidade, quem a pessoa é, enfim. Mas eu sinto taurinos aqui que estão num posicionamento do tipo, eu não sei se é a hora certa de eu enfrentar isso. A carta da temperança, ela me fala de paciência, então é como se você falasse assim, ó, eu vou ter um pouco mais de paciência comigo, sabe? Eu não tô me sentindo pronto ainda para enfrentar essas coisas que eu tô entendendo de mim, esse lado meu que nem eu não queria colocar para fora, porque a gente no fundo a gente sabe quem a gente é, tanto no lado luz quanto no lado sombra, e todos nós temos os dois lados, todos. Não é privilégio de ninguém, tá? Todos nós temos. Mas eu sinto vocês aqui no sentido assim, de protelar, sabe? Da paciência vir em forma de protelar isso. Vamos deixar isso mais pra lá, deixa eu lidar aqui com esse lado que eu já conheço. Sabe? Esse lado que me fala que eu sou dono de mim mesmo, que eu tenho as rédeas da situação e que as coisas acontecem na vida como elas têm que acontecer e que eu tô pronto pro que der e vier, enfim, sabe? Vamos deixar isso pra lá? Porque o medo que você tem, de fato, sabe? Ou a lição que você precisa aprender é que a vida, ela passa muito rápido. Ela é muito rápida, ela é como uma flecha, né? E nesse momento não é o momento de você protelar, é o momento de você encarar o que você tiver que encarar, porque é muito rápido. De repente, esse momento que você tem agora, essa oportunidade de lidar com as suas sombras, essa oportunidade, de fato, ela não venha tão fácil de novo, né? E você protelando isso, você vai estar adiando um processo natural da sua vida, um processo pelo qual você vai ter que passar mais cedo ou mais tarde. Por isso aqui a carta dos amantes me indicando que é necessário você optar por essa escolha. Não é fácil, gente. É fato que não é fácil a gente lidar com as sombras da gente. Não é fácil a gente lidar com as sombras dos outros. Muitas vezes é difícil a gente saber qual é a nossa sombra, porque às vezes tem um orgulho ali que tá tampando aquela caixinha onde está guardada as sombras, sabe? Mas é importante a gente lidar com elas pra gente saber quais são os nossos limites. Eu digo sempre que a gente não vai conhecer os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente suporta, pra não deixar esse lado sombra, sabe? Extravasar e sair e dominar o seu lado luz, ofuscar a sua luz.
é nas sombras, é sabendo aquilo que a gente não consegue lidar, pelo menos não de uma forma tão tranquila, é que a gente vai saber o limite que a gente pode ir, até onde a gente pode suportar, até onde a gente pode, sabe? Então é necessário isso, por mais que seja difícil, porque mas é necessário. E eu sinto aqui que alguns de vocês estão realmente já empurrando isso com a barriga já há algum tempo. E o universo está dizendo, olha, o tempo não para, tá? Essa oportunidade vai passar e depois vai ficar mais difícil. Porque nesse momento, aqui no futuro próximo, diz que você tem o que você precisa. O mago tem as ferramentas para fazer o que tem que ser feito. De repente, se você deixar passar essa oportunidade, numa próxima vai ficar mais difícil. Clarifica pra mim os 5 de espadas pra touro. Entende? Então, assim, enfrenta esses conflitos todos que você tem que enfrentar. 2 de pentáculos. Tendo equilíbrio, sabe? É você equilibrando os seus conflitos entre o bem e o mal, entre a tua sombra e a sua luz, entre quem você é e quem você gostaria de ser. Como é que você vai equilibrar essa sua luz com a sua sombra se você não quer conhecer a sua sombra? Tem que ter esse equilíbrio. E o 2, ele não deixa de ser uma carta de escolha, né? Então, é vocês tendo que escolher por optar, de fato, em aproveitar o momento para ser quem você é e conhecer-se de uma forma mais inteira, né? Para poder fazer esse equilíbrio. Ou então, deixar a oportunidade passar e aí só Deus sabe como ela vai vir na próxima oportunidade, né? É como se tivesse chego a hora, né? Porque a carta do karma, que fala das sombras, ela é a carta do chamado no tarô tradicional, é a carta do julgamento, né? A carta do julgamento, deixa eu ver se eu vou achar fácil, porque não é fácil a gente procurar aqui no Rider-Waite. Vamos ver se eu consigo achar enquanto eu vou falando com vocês. É a carta realmente do julgamento, aqui, tá vendo? Nem foi tão difícil. É a carta do julgamento cristão, sabe? A volta de Jesus, é você saindo da sua tumba, da sua cova, para ir de encontro ao chamado divino, sabe? Então, assim, pra gente muitas vezes responder a esse chamado divino, a gente precisa se conhecer, não dá pra agir assim de qualquer forma. A carta do karma ou o julgamento, por favor, sabe? É necessário a gente... mais uma carta que me fala de sombras, de mistério, a carta da sacerdotisa, que me fala também do divino, do sagrado e da intuição, né? É como se você tivesse realmente, assim, com receio de ouvir a sua intuição, de saber quem você é no seu lado oculto, naquele lado que você ainda não conhece, que você ainda não sabe. E você tem até receio, de fato, de conhecer esse seu lado. Mas olha, Taurina, todos nós temos esse lado. Aqui o pajem de pausa aqui no inconsciente, por favor. Todos nós temos esse lado. Ó, a carta do mago. Lembra que eu falei que aqui no inconsciente você tem o desejo de alguma forma iniciar esse processo de autoconhecimento do seu lado mais oculto? Aqui veio de novo, aqui a carta do mago, novamente, falando que você pode fazer isso. Porque, ó, seu futuro, carta do mago, futuro próximo. E aqui como complemento aqui do As de Fogo, carta do mago, novamente, que diz o quê? Você pode realmente fazer isso, porque você vai ter as ferramentas que você precisa para se conhecer. Por mais difícil que seja, você vai passar por isso. Confie em você, tá? Confie nessa sua trajetória, nesse seu processo. 10 de espadas no consciente, por favor, para os taurinos. 2 de espadas. Ou seja, não adianta você ficar assim, querendo deixar com que os seus medos te dominem, a sua dor, o seu sofrimento, seu lado sombra te domine. É hora de você decidir por tirar essa venda e realmente enxergar de fato as coisas. É uma decisão. 2 é sempre uma decisão. Mas você vê que ela tá de olhos vendados, tá vendo? Se fechando. Olha que lua linda. E ela tá de costas para esse mistério, né? Porque a lua é um mistério, né? Então, realmente é momento de você decidir dominar essa sua sombra, essas tuas dores.
ao invés de ser dominado por elas e você deixar passar esse movimento. Entende? 10 de copas, por favor, no passado para os taurinos. Então, eu sinto a necessidade, é vitória, é como se aquilo que você já sabe que é, e você já conseguiu mudar muitas coisas em você, né? Existe, assim, essa sensação no passado de você ter sido vitorioso diante de alguma coisa. Ótimo, maravilha! Mas para você ser inteiro, é necessário você ver os dois lados. É como se você já tivesse conhecido o lado bom do taurino e agora tivesse um pouco de medo de conhecer o outro lado. A carta do mágico aqui no futuro para os taurinos. Sabe? Não tem necessidade de você ter medo de você. Pagem de pentáculos. Engraçado, pagem de ouro com mago, pagem de pentáculos com mago. Que é você realmente dar ouvido a isso que está sendo apresentado com muito foco. Você tem aquilo que você precisa nas mãos para ir. Eu acho que é o momento, é o melhor momento que os taurinos têm para poder enfrentar essa situação de visitar as próprias sombras, os próprios medos, os próprios receios, as fragilidades do ser humano, tá? Carta da temperança, por favor, para touro. Gratidão. Carta da 6 de copas. Né? A carta da ilusão, a carta de ficar muito apegado a alguma coisa, né? E eu acho que o apego que você tá é o apego de você ter medo do que você vai encontrar. E eu acho de verdade que você tá pondo muita perspectiva, de repente nem é tão ruim isso que você vai encontrar aí dentro de você, sabe? Eu tive um processo muito assim, né? E quando eu descobri os meus limites para que a minha fera não domine o meu lado mais tranquilo, eu falei, cara, nem era tanto assim, sabe? Nem era... Eu fazia uma ideia muito pior do que realmente era, né? Eu ainda tô no processo, ainda tem coisas que eu ainda não consigo lidar, coisas do meu passado e que me deixaram alguns traumas, algumas coisas que eu ainda preciso lidar e eu tô lidando com isso. Mas é necessário vocês iniciarem a carta do pajem aqui nas duas combinações com mago, cartas que falam que você precisa conseguir iniciar isso de alguma forma, sabe? O imperador pra mim, por favor, tarô. Não adianta nada você se mostrar ser essa pessoa... Olha que engraçado, eu ia falar nisso. 5 de pentáculos. Não adianta nada você se mostrar ser essa pessoa toda segura de si, sabe? Que sabe o caminho, que sabe como fez para chegar até aqui e ocupar esse espaço de imperador diante da sua vida. Se você simplesmente ainda se sente um pouco aqui nesse frio, se sente um pouco vazio no sentido de você não tá completo, sabe? Você sempre fica com aquela sensação de que você precisa buscar alguma coisa. Olha a sensação desse rapaz. Ele tá pedindo algo, né? Olha a carinha de quem tá necessitado desse algo que tá pedindo. É como se fosse você, o seu interior pedindo pra você, olha, vamos trabalhar isso logo, vamos resolver essa questão. 8 de paus, né? Vamos resolver, porque o tempo não para. Mais um pajem, gente. Pajem de copas dessa vez, né? Quando eu falo ali que a vida passa muito rápido, porque pra mim a carta de paus é como uma flecha nesse sentido. Ela é certeira. Só vai. Tá sendo apresentado pra você um caminho, uma solução, algo. Tá sendo lidado pra você resolver essa questão. Só vai. Tá? E pra terminar... Os enamorados. Olha que maravilha. Rainha de fogo. Rainha de fogo é aquela que ela tá muito bem, obrigado, e que ela vai sem medo. Então aqui eu acho que a escolha que vocês têm que fazer aqui no enamorado é seguir sem medo de enfrentar os seus medos. Tá com medo, taurino, do que você vai encontrar aí dentro? Vai com medo mesmo, tá? Se não for uma questão interna, se não for uma questão de autoconhecimento das suas sombras internas,
De repente esse conflito é você resolvendo um problema que realmente pode trazer tudo isso que eu te falei. Sensação de medo de não resolver e não dar certo, ou de você ter que enfrentar alguma coisa que você não tem ainda domínio sobre, sabe? Mas a resposta é a seguinte: vai, mesmo que com medo, porque chegou a hora de você enfrentar, seja no âmbito físico ou no âmbito mais interno, seja as suas sombras no sentido de ter um conflito, uma briga que você tem que resolver, uma questão de discussão, ou realmente essa viagem interna, seja qual for o motivo, tá? Vai, porque vai dar certo, vai ser melhor pra você. O fundo do deck das bruxas saiu pra mim aqui a carta do sol, ou seja, se volte pra luz, que nem as sombras vai ficar mais, vai ofuscar, é realmente o brilho da luz é que vai dissipar as trevas, sejam elas qual for, internas ou externas, no sentido de problemas, enfim. Tá bom, meus amados? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? Se você não é inscrito no canal, tá esperando, meu amor? Vamos lá, vai! Aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo, deixa seu joinha e ative o sininho de notificações. E conta pra mim, qual é o seu medo? Deixa aqui embaixo nos comentários. O que é que tá causando pra você, assim, esse receio de seguir, de ir? Conta pra gente, conta pra mim, tá bom? Vou amar saber. Eu desejo pra vocês uma ótima semana, uma semana repleta de muita luz, muita paz, muita alegria. E, como sempre, namastê. Gratidão!